Fala aí, galera show de bola! Eu sou o Felipe Guimarães e estou na presença da Filipete Helena! Na aula de hoje, vamos aprender quantos elétrons tem em cada uma das camadas eletrônicas. E se você já se inscreveu no meu canal, certamente você sabe muito bem que o átomo pode ter até 7 camadas! E essas camadas são as camadas KLMNOPQ. PQ. E a essa altura você também está ciente que olhando a tabela periódica fica facinho de saber quantos elétrons cada camada de um átomo tem. Agora, Milena, você sabia que não precisa olhar a tabela periódica para saber quantos elétrons tem em cada uma das camadas? Sério? Assim, fera, se você ainda não está inscrito no canal, antes de assistir essa aula, larga o dedo nesse botão vermelho e vem ser feliz com o Filipão aprender que a química é fácil! Agora vamos dar início ao diagrama de Pauling. Se você se assustou com o diagrama quando ele apareceu na sua tela, se quando você olhou para esse monte de letras e números, você achou tudo isso muito estranho, fique calmo, você vai sobreviver. É apenas um sintoma de que você precisa assistir a minha aula anterior. Serão apenas 5 minutos que podem fazer muita diferença. Se liga então no diagrama. O diagrama é como aquele cachorro grande que não morde. Eu tenho uma tia que mora em Brasília que, desde que eu conheço ela, sempre teve cachorros enormes. Ela teve um boxe uma vez que o dia que o ladrão entrou na casa, ele levou o chinelo pra brincar com ele. Sério? Verdade, filha. O Boris levou o chinelo pra brincar com ele. Era um cachorro enorme, mas ele assustava muito, mas não mordia. Era igual o diagrama de Pauling. O diagrama de Pauling é igual ao Boris. A primeira coisa que você precisa saber é que a ordem de preenchimento de elétrons não vai seguir aquela ordem em KLMNOPQ. Imagine que você tem um átomo e é você quem vai colocar cada um dos elétrons nesse átomo. Mas imagine que esses elétrons são carros que estão entrando num estacionamento de 7 andares. Então, imagine que esse estacionamento está vazio e cada carro que vai entrando, ele vai recebendo um adesivo para identificar qual é a ordem que esse carro entrou. Então, por exemplo, o primeiro carro recebe o adesivo número 1, o segundo carro o adesivo número 2 e assim por diante com todos os demais carros que vierem entrando. Mas além dos carros estarem marcados com adesivo, as vagas também são marcadas. Então tem a vaga do primeiro carro, a vaga do segundo carro. Então no primeiro andar eu tenho a vaga do primeiro carro e tenho a vaga do segundo carro. Quando chegar o terceiro carro, ele obrigatoriamente tem que se dirigir à vaga do terceiro andar. A primeira... Segundo. Então quando chegar o terceiro carro, ele tem que se dirigir para qual andar, Milena? Segundo. No segundo andar, não é? Porque a terceira vaga ela se encontra no segundo andar. Porque também o primeiro andar tá vazio, não, tá cheio, não tá lotado. Já tá cheio com quantas vagas? Com 2. Com 2 vagas. Então quando chegar o terceiro carro, ele vai ter que obrigatoriamente se dirigir à terceira vaga que se encontra no segundo andar. E o que eu quis dizer quando eu disse que não iríamos seguir o sentido KLMNOPQ para completar os elétrons nas camadas eletrônicas? Ora, eu quis dizer que não somos obrigados a preencher uma camada completamente para passar para a camada seguinte. No caso da camada KL, isso realmente acontece. Primeiro eu preencho a camada K inteira, depois eu preencho a camada L inteira. Mas a partir da camada M de mamãe, isso não acontece mais. Então, quando chegar na camada M de mamãe, que é a terceira camada, se eu quiser completá-la, eu preciso ir lá na quarta camada e colocar 2 elétronzinhos na camada N de neném. Vamos ver isso no diagrama de Pauling. Finalmente você está vendo o diagrama com as setas que nos mostram como os elétrons devem ser distribuídos. Amigo, pra que serve uma seta? Milena, pra que serve uma seta, Milena? Ué, pra indicar o sentido correto? Gente, eu sei que essa informação é muito óbvia, mas é exatamente aí que o camarada erra.
O camarada olha o diagrama e não entende que as setas, e não entende que basta seguir a orientação das setas. Eu sei que pode parecer difícil, mas não é não. Quer ver uma coisa? Milena, pega a tabela periódica. Cadê o diagrama de Pauling? Aqui, ó. Milena, diz pra mim qual é a sequência de subníveis que serão preenchidos, vai. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2... Show de bola, Milena, show de bola, parabéns, pode parar, pode parar. Tá vendo, galera, como eu já falei pra vocês, a química é... Fácil! Parabéns, rapaziada, vocês estão seguindo o verdadeiro caminho para o sucesso. Iremos terminar esse assunto na próxima aula. E se você quiser aprender que nem eu, é só você vir aqui embaixo, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra poder ver todos os vídeos dele, meu paizão. É o Filipão.